Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Glória a Deus. Boa noite ao internauta que interage conosco. É com alegria que nós estamos aqui reunidos em mais uma segunda-feira para um culto de doutrina, onde com certeza aprenderemos mais e mais com o nosso Deus, estaremos mais fortificados perante a sua doutrina, perante a sua palavra. Temos a convicção de que será mais uma noite de aprendizado para todos nós. Muito bem, nessa noite está posta a doutrina, o abismo entre a sabedoria e a tolice. O abismo entre a sabedoria e a tolice. Muito bem, então nós vamos ver que, de fato, há uma diferença, há uma distância abismal entre a sabedoria e a tolice. Muito bem, Igreja do Senhor, nós vamos inaugurar, vamos começar lendo, para que posteriormente possamos orar. Na palavra de Deus em Deuteronômio 4, verso meia dúzia, diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa própria, a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pai Santo e Justo, glorificado e exaltado seja o teu nome, que o Senhor nos visite, como tem feito já através dos louvores, e nos unjas e nos capacites com o teu grandioso amor, para que nesta noite, como já o fizemos, congregados e reunidos, desenvolvidos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora, Pai, também o Senhor nos capacitará para que possamos desenvolver aquilo que está no coração do Senhor, aquele abismo, aquela diferença abismal entre a sabedoria e a tolice. Muito bem, eu leio novamente: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Obviamente, que em Deuteronômio, Moisés, no livro de Deuteronômio, estava se referindo aos estatutos, aos princípios, aos fundamentos, aos preceitos de Deus que deveríamos guardar, cumprir, para que a nossa sabedoria, o nosso entendimento fosse latente, visível a todos os povos que diriam sobre nós, sobre a igreja: esse grande povo é gente sábia e inteligente. Muito bem. Em Deuteronômio 34, verso 9, diz algo tremendo para que tenhamos essa dimensão também sacerdotal. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então essa sabedoria que será e que seria e que tem sido guardada por nós, igreja, e que desde o passado Deus recomendou à igreja que os guardasse, os cumprisse, os mandamentos, os preceitos, os princípios do Senhor, para que aos olhos dos povos nós fôssemos tidos como gente inteligente, gente sábia. Ela também, essa sabedoria, ou esse espírito de sabedoria, foi posto sobre Josué, filho de Num, que estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos a quem? A Josué, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, que impôs sobre Josué as mãos e o consagrou ao ministério. Então nós temos aqui mais uma visão maravilhosa de que também o espírito de sabedoria é delegado, é transferido à igreja, aos líderes, por uma ação sacerdotal, por uma imposição de mãos, por uma visão bíblico-sacerdotal. Muito bem, então prestem muita atenção para que não saiamos desse foco.
Nessa noite, no livro do primeiro livro de Samuel, não é primeiro, é primeiro Samuel 2:3, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 3, diz algo interessante. Preste bem atenção nisso. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa os feitos na balança. A balança de Deus, amados, ela vê o erro e o acerto. Ela aponta para a glória de Deus no fiel e ela tende a equilibrar. Mas de antemão, nesta noite, nós já temos aqui uma visibilidade, uma visão de que há uma distância, há uma equidistância abismal entre a sabedoria e a tolice. Então, o que é tolice? Nós vamos começar a ter uma nuance. Primeiro, o pastor introduziu que devemos guardar, cumprir os mandamentos, preceitos, para que os povos digam, a gente sabe, inteligente. Depois o pastor colocou para a igreja Josué sendo ungido por Moisés, e o povo então obedecendo a Josué pelo que Moisés a ele fizera. E agora, não multipliqueis palavras de orgulho. O que são palavras de orgulho? São palavras dirigidas pelo Espírito Santo? Obviamente que não. Não multipliqueis, multiplicar é colocar não numa progressão aritmética, não numa soma, mas multiplicar é falar muito, é colocar muitas palavras. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa os feitos na balança. Então Deus é aquele supremo pastor, aquele supremo criador que está nessa noite aferindo, pesando a diferença abismal entre a sabedoria e a tolice. E nós, como igreja, vamos aprender muito, isso é para todos nós, para que nós aprendamos, como já sabemos e vamos continuar sabendo, porém a palavra de Deus é inesgotável e por isso mais e mais aprenderemos. Quantos querem aprender mais? Amém, eu também quero. Então repare, não multipliquei as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa os feitos na balança, na balança. Muito bem, nessa noite, atente bem para isso. Deus é quem nos vai dar medidas de peso e contrapeso. Deus é que nos vai equidistanciar, que vai pautar sabedoria versus tolice. Salmos 37, de 30 a 31, minha amada e linda pastora Nayuf, que hoje está nos ministrando. Salmos 37, de 30 ao 31. Salmos 37, do 30 ao 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Oh, glórias a Deus. A boca do justo, já muito bem lido pela pastora, os Salmos 37, de 30 a 31. A boca do justo profere a sabedoria. Alto lá. Quem é justo aqui já de nascença? Nenhum de nós. Todos os que aqui são justos foram justificados pelo poder de Deus, pelo sangue do Cordeiro, e passaram então a desfrutar de uma justiça a ele ou a eles dada pelo Senhor. Então o Senhor foi quem nos justificou. Por isso, nós não temos do que nos gabar arrogantemente ou orgulhar-nos, porque isso tudo vem do Senhor. Amém, amados? Então, olha que coisa linda, já lida pela pastora. A boca do justo, que foi justificado, profere a sabedoria. E a sua língua fala o que é justo, segundo a palavra, é claro. No coração, ele tem a lei. No coração, ele tem a palavra do seu Deus. E os seus passos não vacilarão. Por que, igreja, os teus passos não vacilarão? Porque tu és justificado.
porque o Senhor te justificou, porque tu és justo. Vocês são justos, nós, justificados, fomos pelo Senhor. Porque os nossos passos não vacilarão? Porque na nossa boca, e da nossa boca sai o que é justo, sai o que é e vem da palavra de Deus, amém? Fora disso, é loucura, é estutícia, é tolice. Então, deixa eu repetir, a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei, a palavra do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O irmão Anderson, ministro que está aqui na frente, nos leia, por gentileza, Efésios, capítulo 3, versículos de 10 ao 11. Efésios, capítulo 3, versículos de 10 a 11. Acompanhem, por gentileza. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, amados, para que pela? O que vem antes disso, pastor? Toda a sabedoria, todo o conhecimento, o mistério de Cristo revelado à igreja vai nos dar essa possibilidade. Por isso que ele diz, para que, pela igreja, lido pelo Anderson, a multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme? Ela não tem só um ângulo, ela tem vários e múltiplos ângulos, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados ou dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Mediante a fé que temos em Cristo, nós temos ousadia e confiança de que estamos na presença do Deus vivo. Muito bem. E por isso ele dará por nós, igreja, a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Então hoje, nesta noite, nós teremos mais uma vez um ângulo glorioso desta palavra, tá? Maravilhoso, que nos fará discernir coisas profundas e maravilhosas do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 1. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E aí nós vamos dar uma visibilidade do Senhor. 1 de Paulo aos Coríntios 1, de 24 a 25. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos interpretar isso? Mas, para os que foram chamados, quem foi chamado? A igreja. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a quem? Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? O poder e a sabedoria de Deus. Olha lá, Cristo não tem poder e não tem somente sabedoria. Ele é o próprio poder. Ele é a própria sabedoria de Deus. Então nós pregamos a Cristo, que é o quê? O poder e a sabedoria de Deus. Entendamos isso. O poder e a sabedoria de Deus. Por quê? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quantos aqui um dia, ou já descobriram, qual foi a loucura e a fraqueza de Deus? Ou quais foram dois termos? A loucura e a fraqueza de Deus. Eu vou ler um textinho bem pequenininho, que já traz tanto essa fraqueza quanto essa loucura. Repare bem, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se
em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso foi ao mesmo tempo loucura e fraqueza. Amados, se Deus não nos amasse a tal ponto, ele não teria poder para nos salvar. Por que ele foi louco? Porque ele se fez homem. Por que ele foi fraco? Porque ele se humilhou. Por que ele foi tão fraco e tão louco? Porque ele se humilhou a tal ponto que, além de servo, ele foi à cruz. E no meu e no seu lugar, ele se tornou maldito. Ou maldição em nosso lugar. Isso é loucura e fraqueza? É. Mas tanto essa loucura quanto essa fraqueza, essas coisas de Deus são mais fortes e mais sábias do que os homens. Porque jamais um homem faria isso. Mas o nosso Deus, o eterno sábio, o detentor da sabedoria e do poder, fez isso. Tornou-se fraco e louco por nós. Amém, amados? Quantos podem aplaudir nesse momento? Sim. Então, repare. O poder e a sabedoria de Deus é Cristo, todos concordam? Então eu posso dizer assim, que o poder e a sabedoria de Deus, resumido numa só pessoa, se fez maldito por nós. Tá certo? Amém. Glórias a Deus. Acompanhe o raciocínio para que você entenda a dinâmica. O poder e a sabedoria de Deus, que é e que foram o próprio Cristo, se fez louco e fraco por nós, por mim, por você, e nos deu a vida eterna. Glórias ao Senhor. Bom, agora vamos lá. Muita atenção agora. Vamos começar a pautar uma diferença. Um abismo. E você vai conjecturando, vai somando todo o conhecimento que você tem bíblico para começar a elucidar. Vamos fazer assim. Provérbios 25, de 27 a 28. Provérbios 25, de 27 ao 28. Eu perguntaria se o Guilherme está com a minha versão. O Guilherme vai nos ler atrás de você, Caio. Provérbios 25, de 27 a 28. Vamos lá. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Glória a Deus. Essa palavra derribada está corretíssima. É também derrubada, a mesma coisa, tá, amados? Não tem diferença. Por isso que na minha versão também está na versão do Guilherme. Derribada, derrubada. Então, olha lá, eu vou ler de novo. Comer muito mel não é bom. Todo mundo sabe que o mel é gostoso ou não é? É, mel de abelha, mel de cana, todos os mel de... Enfim, eu ia falar de outros produtos, né? A Nailfe, a Jane e a nossa amada Andriane, 3 amadas, foram lá em Fortaleza, em Paracuru, elas viram lá uma figura também que sai um pouquinho de mel, depois eu vou lembrá-las. Então vamos lá, preste bem atenção. Comer muito mel não é bom. Por quê? Alguém já comeu tanto mel que terminou no banheiro? Não é preciso, né, amados? Mas o mel em excesso causa um desarranjo intestinal, causa uma total bagunça estomacal. Então, olha lá, comer muito mel em excesso não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. A coisa mais ridícula que tem é uma pessoa, irmãos, ditar a sua própria honra, contar a sua própria honra. Eu não estou falando de amados que aqui sobem, que são exímios, são maravilhosos, e que falam das grandezas que Deus fez em sua vida. Não, 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 não. É quando a pessoa está querendo colocar-se em posição de honra, quando se nota que não há honra nele ou nela, na pessoa, tá, amados? Esqueça a igreja. Então, olha que coisa linda. Comer muito mel não é bom. Assim como procurar a própria honra não é honra. Ora, quem procura a sua própria honra não tem honra. Não é preciso, porque Deus vai te honrar
Amém? Deus vai te dignificar, Deus te fará sobressair. O Espírito Santo é que fará graça, formosura e maravilhas na tua vida. Que coisa linda. Então, olha lá. Como cidade derrubada ou derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O homem que não tem domínio próprio, ele peca no falar. Irmãos, a pessoa ainda nem falou, ele já emenda o que tu está falando com uma coisa que tu nem pensaste em dizer. Ele responde antes de ouvir. Ele te faz uma pergunta e quando tu vais responder, ele já está te atropelando, porque ele acha que tem o conhecimento. Falta de humildade. Então, olha lá, o homem sem domínio próprio é como uma cidade aberta. Por quê? Porque ele se abre para várias investidas do diabo. É uma metralhadora. É uma metralhadora. Enfim, para que saia de sua boca tantas brechas que o inimigo vai ocupar. Então, o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Todo mundo entra. Entra o quê? Coisas que não deveriam entrar, porque ela é a pessoa, o ser humano precipitado, não tem domínio próprio. O domínio próprio é o quê? Sou eu quem tenho? Não. O Anderson, pelo gesticular, já está colocando muito bem. É um fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, o conter a língua, a Bíblia diz que quem domina a língua é perfeito varão, perfeita varoa. Então, o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, aberta a qualquer ataque. Ele comete erros tão grandes e tão constantes que ele passa a ser vítima de investidas, de dardos inflamados do inimigo pela precipitação da boca. Muito bem, vamos com cautela. Eclesiastes 5, de 1 ao 2, o nosso amado Christian Lucas. 1 a 2 somente, Lucas. Christian Lucas, Eclesiastes, ou Eclesiásticos 5, de 1 a 2. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Olha que coisa linda. Presta bem atenção. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Alto lá. Deus não está falando aqui com você que prega e passa 40, 30, 35, 45 minutos pregando. Não é isso. Ele está falando justamente com um homem que não tem domínio próprio, que fala carnalmente, que é tolo. Então, quando chegares na casa do teu Deus, guarda o teu pé. O que é isso? Por exemplo, aqui está uma ministração linda, e de repente a administradora hoje, a pastora Anailfe, olha, irmão, faça um pacto com Deus, santifique-se, amém, Senhor, e nada de se santificar, e entra culto, sai culto, de mal a pior, porque falou coisas que não são de acordo com o que Deus quer. Então, guarda o teu pé. Pastor, eu tenho que ficar mudo? Não, nós pregamos ontem, amados, que é adoração de corpo, alma e espírito. Aqui Deus fala com o carnal. Porque, olha lá, eu vou repetir. Guarda o pé quando entrares na casa do teu Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. O adorador não oferece sacrifício de tolo. O adorador oferece palavras que o Senhor ama, porque o Senhor tem intimidade com o adorador, ele faz aliança. Então, repare, pois não sabem o que fazem, ou que fazem mal. Não te precipites, o adorador não se precipita. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê, irmãos? Palavra carnal, palavra de precipitação, porque Deus está no céu. Aí alguém diria, pastor,
você, eu, nós como espirituais vamos dizer, mas Deus não está aqui? Está. Ele não liga na terra o que ligamos no céu? Sim. Desliga o que desligamos? Sim. Espiritualmente. Nele, para ele e por ele. Mas o tolo, aquele que oferece sacrifício de tolos, ele está falando por falar. A adoração dele não é correta. Quem lembra de ontem? Deus abomina a falsa adoração. Quando lá dentro o coração dele não é contrito, não é compungido, e ele não adora. Então ele vai expressar palavras para que a congregação, para que o povo, para que os que estão vendo sintam e vejam que ele fala, que ele realmente é torrencial. Não, guarda a tua boca de errar, tá, irmão? De pecar. Pode falar à vontade, pode cantar à vontade, pode falar muito para o Senhor. Quantos estão entendendo? Amém. Muito bem, porque o Senhor está nos céus e sejam poucas as tuas palavras, que nada que saia da sabedoria dele, nada que ultrapasse o que ele estabeleceu para nós. Muito bem. Eclesiastes 5, versículo 4. Vamos com a missionária Mara Simone. Está armada com óculos, missionária. Glória a Deus. Na nossa versão. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Olha que coisa linda. Quando a Deus fizeres algum voto, já muito bem lido pela missionária, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Deus, eu vou te adorar. Adore-o sem tardança. Deus, eu vou te adorar tanto que serei fiel. Seja fiel. Deus, eu vou ser uma bênção. Seja uma bênção. Deus, eu tenho um pacto contigo. Tenha pacto com ele. Não tardes, cumpra esse voto. Porque ele não se agrada de sacrifício de tolos. O que é sacrifício de tolo? Eu faço pacto, eu te amo, eu te quero, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou dar aquilo, e não faz voto, e não cumpre nenhum voto. Isso para o Senhor é tolice. Amém, amados? Tolice. Então, nós tenhamos sabedoria para cumprirmos os votos que ao Senhor e que pelo Senhor fazemos. Muito bem. Provérbios 26, verso 1. A nossa ministra Carla Lobato, aqui na frente, vai de Provérbios 26, 1. A nossa amada presbítera Carla Lobato vai de Provérbios 26, 1. Eu errei? Presbítera, está promovida. Recebe? Fiquei nervosa agora. Deu até frio na barriga. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Eita Deus, glória ao Senhor. Amados, eu vou falar e você vai conjecturar e você vai associar. Olha que coisa linda. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, que é a colheita, assim a honra não convém ao insensato. O que é neve no verão? O maior calor, tremendo sol e a neve caindo. Isso não existe, irmão. A não ser temporária, rápida e acidentalmente. O Senhor está falando de constância. Como a neve no verão e a chuva na colheita, já precisa na hora da ceifa, você colhe, chama o toró. Não é esquisito isso? Você está entendendo o que Deus está falando? Claro, eu sei disso. Vamos lá, então. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Queridos, até para mandar alguém ler na igreja, você tem aqui que saber se convém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, a honra não convém ao insensato.
Então tenhamos muito cuidado. Pastor, isso é um exemplo mor? Não, não. Isso é o mínimo dos mínimos dos mínimos. É honrar uma pessoa sabendo que a vida dela está completamente fora dos caminhos do Senhor. É chamá-la de homem de Deus quando ela não é. É honrar quem não tem condições de ser honrado. É como você está maior calor, maior sol, e você gela a igreja. Fulano, por favor, leia. Mas ali você já percebe que não há nenhum vínculo, não há nenhuma comunhão com Deus. Então, muito cuidado, amados, com isso. A honra é nesse sentido. Até para eu ler, se o Caio pedir para que eu leia, ele está me honrando. A pastora, a presbítera Andriane, vocês todos que aqui ministram, você está honrando. E a honra não convém ao insensato. Por quê, irmãos? Porque a própria igreja, tem alguma coisa errada, né? Se ele é homem de Deus, se a pessoa é porque ele é rochedo, e não é, irmãos, tenhamos cuidado com isso. Eu estou falando, e a Bíblia fala em todos os sentidos, eu estou dando um sentido diminuto, quem está entendendo, para a igreja ter uma noção, tá, queridos? É em todos os ângulos. Deus me livre, é como o nosso amado querido, o nosso Sidney Vanderlei, amigão, nosso irmão, convidasse que Deus nos livre a casa dele, um bandido. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Que exemplo, não é? Jamais, isso é uma figura que jamais caberá no Sidney. Eu coloquei essa palavra, deveria falar Dagoberto, Godofredo, mas eu falei o meu amado Sidney, que sabe que isso jamais acontecerá com ele. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Vamos lá, então? Eu estava em Provérbios 26:1. Muito bem. Vamos lá? Provérbios 26:12. Aí sim, Sidney, está preparado aí com óculos? Sim ou não? Amém. Está na nossa versão? Amém. Tá, Sidney é batata. Então vamos lá? Provérbios 26:12. Tens vistos a um homem que é sábio a seus próprios olhos. Maior a esperança há no insensato do que nele. Olha que coisa linda, já lido pelo nosso amado Sidney. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Eu tenho sabedoria. Comigo é assim. Comigo é para daqui, para de lá. Eu sou o cara. Há mais esperança para o louco do que para ele. Irmãos, quando eu falo esses exemplos banais, tolos, entenda em qualquer sentido. O nosso Sidney leu. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Por quê, irmãos? Porque a humildade precede a honra. O conhecimento de Deus, ele vem com humildade, não com arrogância. O conhecimento de Deus, ele é passado para a igreja, e a igreja sente quando vem com humildade, sente quando vem do coração, não como uma imposição, não como uma demonstração de sabedoria. Então temos que ter essa noção. Quantos estão entendendo? Amém. Para que sejamos bem didáticos. Estamos cumprindo o horário. Vamos lá? Provérbios 25:9. Irmã Nazaré, está na nossa versão, minha amada? Não está. Então a irmã Nazaré não está na nossa versão, tá? Vamos lá. Dantas, você está na nossa versão? Não está, nem com a versão, quanto mais com a nossa. Muito bem. Amém, queridos. Vamos lá, então. A linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves nos lerá, então, Provérbios 25:9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras, o segredo de outrem. Muito bem. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubra o segredo de outrem, ou de outro. Outrem também na minha versão, na da Andriane, mas é com outro. Pleiteia, luta, justifica a tua causa diretamente, olha o termo, diretamente com o teu próximo, e não descubras, ou não descubra o segredo de outro. O que é isso? Eu tenho um questionamento, não é?
com o Godofredo, e eu sei que o problema é entre eu e ele. Eu vou diretamente com ele. E para ir diretamente com ele, eu vou pleitear. Godofredo, eu te ofendi? Não. Eu me senti ofendido? Não, não, não. Não traga à baila o nome de ninguém, meu irmão. Olha, porque tu sabe, tem uma pessoa na igreja, tem uma pessoa assim, alguém me diz que alguém nada, irmão, diga logo quem foi. Pare com esse negócio de alguém, alguns, isso não existe. Então você vai pleitear junto com seu irmão e não traga à baila, e não traga à tona segredo de outro. O que é segredo? Tudo aquilo que é puro, justo, é tudo aquilo que é afável, que é de bom tamanho, de boa fama, e também até um pecado, quando você cobriu com seu perdão. Deixa quieto, não descubra, não traga à baila. Pleiteia a causa com o teu próximo, sem descobrir, sem comparar com ninguém. Não estou aqui contigo, sabe? Porque o Dagoberto, aconteceu isso também. Irmão, não faça isso. Amém, Afrânio? Não faça isso. Então, vamos lá? Continuando. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro. Você lembra logo de mexerica, né? Tangerina, não tem nada a ver. É fofoca mesmo. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, quem é fiel de espírito, não coloca o teu segredo à baila. Que segredo? Repito, puro, que é de boa fama, que tem fundamento bíblico, ou que a pessoa tendo pecado e tendo sido perdoada, você cobriu multidão de pecados. Até nisso, que é um exagero, que está dentro desse contexto, é para que nós não tragamos à tona. Olha que coisa linda, igreja do Senhor. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios, vamos remir o tempo. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Alguém existe, cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha que coisa linda. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Irmão, a tagarelice é de quem fala pouco ou muito? Oi? Muito. Tagarela é o que fala muito. A tagarelice, ela é como fio de espada. A pessoa que fala muito, ela erra muito também. Não digo aqui, pregando, vocês já estão entendendo. Quando ela fala muito, ou ela te agride, ou ela fala uma besteira, e são como setas agudas. Mas, olha o que a palavra de Deus diz. Mas a língua dos sábios é? Como, pastor, minha língua vai ser medicina? Tudo que tu falas, irmãos, tem que ter boa fama, tem que vir do trono, tem que glorificar, tem que exaltar, elogia. Glorifica a Deus, fala coisas positivas, coisas maravilhosas. Então, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Quem é sábio aqui? Mas os sábios têm medicina no falar. Quantos aqui são médicos do Senhor? Então, você tem medicina. A língua dos sábios é medicina. Provérbios 16... Não. Provérbios 13, depois 16. Provérbios 13, 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Oh, glória! O mau mensageiro se precipita no mal. Mas, o que diz o texto? Pode falar.
O embaixador fiel é medicina. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores da palavra. Você é diplomata do reino de Deus. Você representa o reino dos céus. Quando Deus te mandar a Frânio dar um recado, tem cuidado como vais dar esse recado. Porque se tu és embaixador, diplomata de Deus, serás medicina para o corpo. Serás medicina para a igreja. Ou já pensou se alguém manda um tolo e eu e a pastora não na igreja, tá, amados? Não na igreja. Conhecemos alguns tolos que orbitam em nosso ter. É como se eu dissesse, fulano, vai dar um recado lá para o cidadão. Aí eu digo para ele, aqui ele chega lá e fala tudo errado. Aí você fica mal, porque o embaixador infiel, ele é e traz mal. Olha lá, palavras, não, eu estou no 13. O mau mensageiro se precipita no mal. Então, nunca mande recado por quem é precipitado. Amém? O Deus vivo faz isso? Jamais. Deus jamais vai dar mau recado por um seu servo. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O embaixador fiel é medicina. Então, seja medicina para a igreja. Seja cura para a igreja. Porque a palavra de Deus é medicina. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. São mais desejados os seus estatutos do que o mel, do que muito ouro e muito ouro depurado. Amém, igreja? Ô, glória! Vamos fechar com chave de ouro? Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 20. Três leituras. Cristina Griselda está com a minha versão? Não. Então vamos lá, não é preciso 3 leituras não, vamos rápido. Só pela rapidez, tá? Vamos lá. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Oh, glória! Irmão, que as tuas palavras para os teus amados, para a igreja, para os teus irmãos sejam o quê? Como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Quantos aqui têm sido para o seu irmão como favo de mel? Olha, estava fraco esse amém. Né? Será que só sai espada, irmão? Não, é brincadeira. Né? Quantos aqui são favo de mel para o seu irmão? Quantos aqui são medicina para o seu irmão? Então, deixa eu te dizer, se você é favo de mel para o seu irmão, a alma, os sentidos, as emoções dele serão brilhantes, serão puras, serão claras, serão alegres. E você será também medicina para o corpo dele. Dificilmente ele vai adoecer. Tal a alegria que o envolve, porque esse é o nosso Deus. Eu vou repetir para fecharmos. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vamos tirar do nosso vocabulário, meu irmão, eu acho que quando Deus manda tem que dar lapada. Não, em outras palavras, até a lapada, irmão, quando ela é bem dada, ela é para o nosso bem, amém? Quantos estão entendendo? Amém? Quantos podem aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus, vamos ficar de pé.